Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código Civil, agora no artigo 41. Primeiramente passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 41. São pessoas jurídicas de direito público interno. 1. A União. 2. Os Estados, o Distrito Federal e os territórios. 3. Os municípios. 4. As autarquias, inclusive as associações públicas. 5. As demais entidades de caráter público criada por lei. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado regem-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas desse Código. Então foi estabelecido no artigo 40 do Código Civil que existem pessoas jurídicas, ou seja, existe um grupo determinado de pessoas que constitui uma personalidade jurídica, né, e essa personalidade jurídica está vinculada à chamada pessoa jurídica. É um ente abstrato aí que tem personalidade própria, né? A pessoa jurídica, ela se divide tanto naquelas que são pessoas jurídicas de direito privado, quanto nas pessoas de direito público, né? E existem também as pessoas de direito público interno e direito público externo, né? Tratamos aqui das pessoas jurídicas de direito público interno, ou seja, aquelas que estão dentro do âmbito do território nacional, do território brasileiro. Quais são essas pessoas jurídicas de direito público, ou seja, quais são essas pessoas que têm relação direta ou indireta com o Estado, né, que relacionam os bens do Estado ou com as funções do próprio Estado. Então, são essas pessoas jurídicas aqui. Primeiro, a União, né? É interessante dizermos que o Brasil, né, constitui aí uma União Federal, ou seja, formada com os Estados-membros, a própria União, o Distrito Federal, os municípios e que compõe a chamada República Federativa do Brasil. Ou seja, o próprio Estado Federal, o próprio Brasil, ele é formado aí em seu Estado propriamente, né, pela União, os Estados, o Distrito Federal e os territórios e os municípios e ainda seus entes vinculados. Tudo isso para demonstrar que há essas divisões de poder, porém há essa possibilidade aí de encararmos tudo isso como sendo o Estado brasileiro, né? A União, que é o primeiro ente colocado aqui, ele é o ente que abrange todo o território nacional. A União, segundo José Afonso da Silva, ela constitui pela congregação das comunidades regionais, que vem a ser os Estados-membros. Então, quando se fala em federação, se refere à própria União dos Estados. No caso brasileiro, seria a União dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios. Por isso se diz União Federal. A União, então, ela abrange todo o território nacional, enquanto que os estados abrangem apenas regiões locais, né? Há uma diferenciação em relação à localização, né? E, diferentemente também, os estados eles têm características diferenciadas, enquanto que há características como ainda a soberania na União, por exemplo, né? Que é a sua representação no âmbito internacional, por exemplo. Nos Estados-membros, verifica-se, por exemplo, o poder constituinte derivado da corrente, ou seja, cada Estado-membro ele pode ter aí, sua autonomia declarada através de uma auto-organização, um autogoverno, uma auto-administração. É interessante dizer que os Estados têm autonomia e não soberania. A soberania ela é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e é representado, então, pela União. Temos também o Distrito Federal. O Distrito Federal é um ente diferenciado, né, considerado aí, também chamado como um município neutro, né, na antiga Constituição, e reúne características tanto do município quanto dos estados, né? Ou seja, o Distrito Federal é uma unidade federada, autônoma, tem sua própria organização, tem seu próprio governo, sua própria administração, sua própria legislação, assim como o Estado Federal, né, o Estado propriamente dos estados, né, membros, e tem seu próprio autogoverno e sua própria auto-administração também. Os territórios no Brasil, eles não existem propriamente como antigamente, né, porque nas constituições anteriores existiam, né, os territórios. Atualmente não existe ainda um território, né? O território não é dotado de autonomia política, né? Ele trata de uma descentralização administrativa da própria União, né? Então é quando a União descentraliza o território e forma aí os chamados territórios federais, né? E tem várias características importantes aí na sua própria formação, através de uma lei
própria, por assim dizer também. E temos aqui por último os municípios, que é a menor unidade, se tratando aí dos estados e da sua própria soma em relação à federação, né? O município concentra propriamente a menor unidade, nesse sentido de que vai ser aí formado por cidades, né, ou por regiões metropolitanas, etc., de acordo com a lei que rege aquele tipo de município, né? Existe então, portanto, essas características aí desses estados relacionados aí, né? A União, os estados, o Distrito Federal, os territórios e os municípios. Existe ainda a autarquia, que é a pessoa jurídica de direito público que está relacionada ainda ao poder público de forma indireta para exercer uma determinada função. Inclusive também as associações públicas. As associações públicas ocorrem quando há aí uma união entre pessoas jurídicas de direito público para uma finalidade pública propriamente. Então as autarquias têm a sua própria autonomia, têm seu próprio funcionamento, né, embora sejam aí pessoas jurídicas de direito público, de direito propriamente aí. Então pode-se dizer aí que existe toda essa relação, todos esses tipos de pessoas jurídicas de direito público interno, né, que estão bem discriminadas, né, no próprio direito administrativo, que são analisados com mais profundidade nessa disciplina. Aqui no direito civil é apenas para um efeito didático, né, e para conceituação no artigo 41 trazer aí essas pessoas jurídicas de direito público interno, né. Interessante também que no inciso 5 diz que as demais entidades de caráter público criadas por lei, ou seja, toda aquela entidade que uma lei propriamente irá determinar e criar e que tenha determinação de que aquela entidade nova terá caráter público, terá aí investimento de dinheiro público, terá basicamente patrimônio de dinheiro público, né, propriamente, estará então sendo criada através de lei essa entidade aí, e portanto será uma pessoa jurídica de direito público interno. Quanto ao parágrafo único, salvo disposição em contrário, ou seja, se não houver no próprio código ou lei em contrário, as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, todas essas aqui, né, a que se atenha dado estrutura de direito privado, ou seja, se for dado estrutura de direito privado a essa pessoa jurídica de direito público, no caso aqui seria essa aqui, a entidade de caráter público criada por lei, né, ou seja, por exemplo, uma empresa pública. Essa empresa pública tem um caráter de direito privado, ou seja, tem características do direito privado, mesmo sendo uma pessoa jurídica de direito público criada por lei, né? Então, será submetida às leis do direito privado e não às leis propriamente do direito público. Rege-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas desse código. Então, o que está dizendo aqui? Quando a lei cria uma empresa pública, por exemplo, a empresa de Correios, né, é uma empresa pública, ou quando cria aí outro tipo de sociedade, por exemplo, que esteja vinculada aí ao patrimônio público, será considerada pessoa jurídica de direito público, porém, com a sua estrutura de direito privado, ela será regida pelo próprio código. A relação privada, a lei privada irá ser utilizada em relação a essa pessoa de direito público que agora tem estrutura de direito privado. Então será caracterizada aí essa relação e o código será utilizado, o Código Civil. Então as relações privadas se aplicarão a ela. Então esse artigo 41 trata das pessoas jurídicas de direito público interno, a União, os estados, o Distrito Federal, os territórios, os municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas e demais entes que forem criados aí pela lei. Então esse é o artigo 41 do Código Civil.